Boa noite, meninos! Boa noite. Então, como foram nesta prova? Vamos lá, Cris, agora eu vou deixar você falar. Vai. Pois é, e aí, gente, eu espero que vocês tenham ido muito bem, que vocês tenham conseguido acertar os fundamentos das questões, a nossa peça processual. E a gente vai começar pela nossa peça. Falamos tantas Paulinha, vezes. boa noite primeiro, minha filha. Ah, eu achei que já Tem fosse pra ir. Eu sou assim, pô. É. Então, fazer o quê, né? Pessoal, Só fui corrida lá pra não. correção. Que coisa! Ansiosos para correção. Então, todo mundo ansioso, né, gente? Então, vamos lá, veja só. A gente vai começar a corrigir, né? A Cris estava falando ali. E lembrando que a nossa peça prático-profissional foi um agravo em execução. Muita gente não esperava por essa, não é, Cris? Mas, assim, agravo em execução é uma peça bem tranquila, uma peça bem light, sem grandes argumentos, sem grandes preocupações em termos de teses, né? Então, eu acredito que todos tenham conseguido identificar com facilidade a questão do agravo e, enfim, sustentar ali os argumentos que seriam os necessários, né? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro na peça, depois a gente começa a trabalhar as questões. Vamos colocar a nossa tela, cadê o nosso... Isso. Vamos lá, Cris, agora vai. Vamos lá, gente. Bom, eu espero que vocês, vou voltar aqui rapidinho, que vocês tenham ouvido as nossas vozes falando para vocês que de toda a decisão do juiz da execução... Cabe agravo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos olhar aqui a nossa questão, que traz alguns dados muito importantes para a gente. E talvez o dado mais importante aqui seja o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Mas posso ler rapidinho? Pode. Então vamos lá, gente, olha só. A questão diz assim, Lucas, 22 anos, isso aí não vai fazer diferença no caso, tá? Porque não existe nenhum outro dado que permita você analisar prescrição, nem nada disso, né? Então, Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado definitivamente pela prática do crime de associação para o tráfico. Então, um dado importantíssimo aqui, olha só, é o fato de que o Lucas foi condenado definitivamente. Olha só, eu tenho uma sentença condenatória definitiva. Isso é essencial, porque, veja, se você tem uma sentença condenatória definitiva, agora você vai pensar o quê? Em execução de pena, é isso, não é? Ou em revisão criminal, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí o crime por ele praticado, como a Cris estava dizendo, foi o crime do artigo 35 da Lei 11.343, né? E aí, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento que o crime... Olha só, gente, isso aqui é um dado importantíssimo. Na sentença que condenou o Lucas, está escrito, ó, o crime não é hediondo. E a questão já está dando a resposta para você, né? E não foi reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. Isso significa que não foi reconhecida a reincidência, porque ele não era reincidente, né? Então, vamos lá, Cris, vai. Prosseguindo, gente. Bom, no mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, o Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática de crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a progressão de regime. Outro dado importante aqui, olha só. Após cumprir 1 ano da pena. Então, a questão disse pra gente qual foi a pena pela qual ele foi condenado e quanto tempo ele já cumpriu. Esse é um outro dado que você tinha que levar em consideração. Aplicada pelo crime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar. O magistrado, em atuação perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, órgão competente, indefere o pedido de progressão. Gente, então, olha que importante. A questão traz os dados para a gente, fala da sentença, teve o trânsito em julgado e nos traz a decisão do juiz da execução. Então, olha, se nós temos os dados no enunciado da questão, trazendo para a gente uma decisão do juiz da execução, dessa decisão do juiz da execução, o recurso cabível é o agravo em execução. E aí a questão continua trazendo quais foram os fundamentos dessa decisão do juiz, ou seja, os fundamentos que a gente vai atacar na nossa peça. Letra A, o crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo.
primeiro argumento aqui que a gente vai atacar. Tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena aplicada. O apenado é reincidente diante da nova condenação pela prática de crime de ameaça. C. O requisito objetivo para a progressão de regime seria o cumprimento de 3/5 da pena aplicada. E caso ele não fosse reincidente, seria de 2/5, períodos esses ainda não ultrapassados. Então, olha, aqui ele entendeu, por entender que o crime era hediondo, ele aplicou a Lei 8.072 de 90. E letra D, em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização de exame criminológico diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral. Então, gente, vejam só, e aqui é muito importante que a gente visualize uma coisa. A questão, ela deu para a gente, o enunciado da peça prática profissional, ela deu para a gente a situação absolutamente de presente. Ela presenteou o candidato, porque ela trouxe exatamente tudo que o juiz da execução disse para você poder atacar aquilo que foi dito, né? Então, veja, você tem uma decisão do juiz da execução penal, negando a progressão de regime ao indivíduo que tem direito à progressão de regime. Veja, se você tem uma decisão do juiz de execução, cabe o quê? Agravo em execução, porque a gente sabe que o agravo em execução substitui, não é isso? Ocorre uma derrogação dos dispositivos do artigo 581 do CPP. Então, muita gente, Cris, com certeza, achou que fosse caso de recurso antidistrito. Mas aí, se você achou isso, gente, você está muito desatualizado. Porque, veja bem, em 1984 surgiu a Lei de Execuções Penais. E como a gente cansou de dizer para você nas nossas aulas, veja, lei especial, não é isso? Derroga a lei geral. Falamos para riscar os incisos. Lei, exatamente. Fazer a revisão posterior, ao 197. derroga anterior. Então, todas as hipóteses de decisão proferida pelo juiz da execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução do artigo 197 da LEP. E a questão deixou isso muito claro, porque foi feito o pedido para o juiz da execução, o juiz da execução, ele indeferiu, então ele decidiu. E a questão, o enunciado ainda traz para a gente cada uma das coisas que você teria que atacar no seu recurso. Então, o que você teria que sustentar nesse seu recurso? Você tem que demonstrar que o crime não é hediondo, e a Cris, né, já vai falar sobre isso. E aí, por isso, gente, por o crime não ser hediondo, a gente não tem que trabalhar com a Lei 8.072 de 90. Em termos de progresso... Passa para mim, que está na tela ainda? Passa para Ok. E aí, gente, por não ser o crime considerado equiparado e hediondo, em termos de progressão de regime, a gente não vai trabalhar com 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. A gente vai trabalhar com o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, a progressão de regime ela vai se dar com o quê? Com 1/6 do cumprimento da pena. Se a pena foi de 6 anos e ele já cumpriu 1 ano, então ele cumpriu um sexto. A gente ainda falou, eu ainda brinquei na aula e falei assim, gente, eu não sou muito boa de matemática, não, vou fazer uma conta simples. Eu vou colocar uma pena de 6 anos. Porque aí a gente pega 1/6, ou seja, você divide por 6. Se pegou 6 anos, você dividiu por 6, então ele tinha que ter cumprido quanto? 1 ano. Ok, gente? Então é isso, gente. Então reparem, é muito importante que vocês prestem atenção nesses dados. Vejam. Então, o que você tinha que fazer nessa peça prático-profissional? Primeira coisa, você tinha que elaborar um agravo em execução. Então, reparem, a peça prático-profissional era o agravo em execução. Aí surgem várias perguntas, né? Ana, eu escrevi agravo de execução. Eu errei? Não, você acertou. Pode ser agravo em execução, pode ser agravo de execução. Ana, eu escrevi só agravo. Escrevi só agravo. Mas eu fundamentei no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Tranquilo. Se você escreveu agravo e fundamentou no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, está certo. O artigo 197, ele diz o quê? Ele diz, dos incidentes da execução caberá agravo. Ele não fala agravo em execução, agravo de execução. Então, vão aceitar. Mas tem que ser o agravo fundamentado, o artigo de lei mencionado tem que ser o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. E aí a gente tem que lembrar que o agravo em execução, ele não tem um procedimento previsto na Lei de Execuções Penais.
Então, o procedimento a ser adotado é o procedimento do recurso em sentido estrito, com o prazo do recurso em sentido estrito, com juízo de retratação. Então, você tinha que fazer uma peça dúplice ou bipartida, ou seja, tinha que elaborar a petição de interposição e as razões recursais. E aí, lembre-se sempre, gente, olha só, peça de recurso, a interposição é endereçada ao juízo que proferiu a decisão da qual você está recorrendo. Então, o agravo em execução tinha que ter uma petição de interposição endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara de Execução Penal da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, porque isso está escrito escancaradamente no enunciado, que era em Belo Horizonte, Minas, ok? Então, endereçamento da petição de interposição seria este, ok? Mas aí vejam, na petição de interposição você vai dizer, Lucas, né, já qualificado, diante da decisão de folhas tais, inconformado, vem interpor agravo em execução, agravo de execução ou agravo na forma do artigo 197, não é? Com fundamento no 197 da Lei de Execuções Penais. Motivo pelo qual requer seja admitido o recurso ou recebido o recurso e após juízo de retratação de que trata o artigo 589 do CPP, então tinha que formular o pedido de juízo de retratação, ok? Então, após o juízo de retratação, vem, então, requerer que sejam os autos remetidos à instância superior para processo e julgamento. E qual era o prazo, gente? Aí, olha só, nós cansamos de mostrar a vocês nas nossas aulas, inclusive na aula de revisão ao vivo. Muita gente fica assim, ah, meu Deus, novembro tem 31 ou não tem? Mãozinha, isso não é? E aí, fazer a conta na mãozinha, olha só, para saber qual é o mês que tem 31. Com certeza, você viu um monte de gente na sala fazendo isso, ó, certo? Então, veja só, gente, novembro não tem 31, novembro são 30 dias. Então, vejam, o indivíduo foi intimado na sexta-feira, dia 24. Então, sexta-feira não conta, né? Então, sexta não conta. Sábado, 25, né? Domingo, 26. O primeiro dia, que dia era? O primeiro dia útil subsequente, segunda-feira, 27. Então, 27, 28, 29, 30, dia 1º, porque novembro não tem 31. Então, o prazo para a interposição desse recurso é o dia 1º de dezembro de 2017, ok? E aí, o que você ia sustentar nas razões recursais? Novamente, peça dúplice ou bipartida. O que você ia sustentar nas razões recursais? Primeiro, para quem eu endereço as razões? Para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, colhendo a Câmara, né, excelentíssimos desembargadores ou ínclitos desembargadores, enfim, o nome você deu lá, usou de uma nomenclatura de tratamento específica, né? E aí depois ia fazer uma breve narrativa dos fatos e quais seriam as suas teses. Como a Cris estava falando, veja, a primeira tese é demonstrar o seguinte, que ele tem direito à progressão de regime na forma do artigo 112 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais. E por que ele tem direito a essa progressão de regime na forma do artigo 112, que é uma progressão em 1/6? Porque o crime do artigo 35 não é hediondo, nem equiparado, né? Então, como acertadamente havia manifestado o juízo que o condenou. O crime não é equiparado a hediondo, assim já manifestaram os nossos tribunais superiores. Então, ele tem direito à progressão de regime a título de 1/6 da pena e não de 2/5, ok? Tranquilo? Depois, gente, o que mais que você tinha que dizer? Você tinha que dizer também que, no caso de crime não hediondo, não equiparado, aí mesmo, olha para cá, e a progressão de regime não importa o fato dele ser reincidente, mas ele não era reincidente. A condenação pela ameaça, ela só ocorre depois da condenação pelo crime
do artigo 35 da Lei de Tóxicos, ok? Então, ele não é reincidente, ainda que fosse, teria direito à progressão de regime em 1/6. Certo, gente? Pelo artigo 112 da LEP. Finalmente, gente, você teria que dizer ainda que o exame criminológico não é obrigatório e mencionar a súmula 439 do STJ e a súmula vinculante de número 26. Tudo isso batido nas nossas aulas, né? Então, tudo isso foi discutido por nós lá. E, finalmente, você vai fazer um pedido de reforma da decisão para fins de concessão da progressão de regime ao condenado na forma do artigo 112 Aliás, vou te interromper aqui, da Lei de Execuções. Nessa questão de tudo falado nas nossas aulas. Eu até brinquei com os nossos alunos sobre a questão do prazo, porque aqui a gente tem uma petição dúplice e muitos poderiam ficar com dúvida: o que eu vou fazer em relação ao prazo de razões? Eu ainda brinquei: olha, aqui você não pode esperar para apresentar as razões. Se você esperar, você não vai esperar alguns dias, né, Ana? Isso vai nós esperar meses, de né? dizer. Tá certo que as razões recursais seriam apresentadas na vida real, em outro momento, mas na prova é na mesma data da interposição. Então, você tinha que datar de sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017, ok? Então, essa era a nossa primeira questão. Agora, Paulinho, vem para cá, que Paulinho vai ler rapidamente aqui com você. Vem aqui, Paulinho, só dá uma lida aqui, mostra para eles essa questão de número 1, vai lá. E aí, galera? Então, vamos lá. A questão de número 1 é aquela que diz o seguinte. No dia 11 de janeiro de 2016, Arnaldo, nascido em 1º de fevereiro de 1943, primário de bons antecedentes, enquanto estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido em 30 de março de 1980, por acreditar que este demonstrara interesse amoroso em sua neta de apenas 16 anos. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente em Severino, que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado. Denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, Arnaldo confessou em juízo durante o interrogatório as agressões. Contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima. Gente, olha só que troço mega importante agora, né, Paulinho? É verdade. Veja, é possível, Paulinho, alguém ser condenado só com base na confissão? E aí? É, gente? Lógico que não, gente. Olha só, eu preciso de prova da materialidade, artigo 158 do Código de Processo Penal, que é uma questão mais tranquila que essa. Veja, o exame de corpo de delito é indispensável quando o crime deixa vestígio. E a questão, ela deixa muito claro, mas muito claro, que não existe qualquer prova da materialidade daquela infração. Então, tudo bem, ele foi denunciado por lesão corporal grave, né, em razão das deformidades permanentes e tudo mais, mas onde está a comprovação disso? Isso não está nos autos. Então, não existe boletim de atendimento médico, não existe o exame de corpo de delito realizado pela perícia lá no IML, né? E a única coisa que poderia suprir a ausência do exame de corpo de delito seria a prova testemunhal. Mas olha o que diz a questão agora no próximo parágrafo. Vai lá, Paulinho. É verdade, olha lá. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo desferir um soco em Severino, mas, olha só, importantíssima essa parte final aqui, ó. Mas não viram se a agressão da agressão resultou lesão. Então, as testemunhas, elas são, gente, testemunhas que viram o fato, né? Mas elas não viram o vestígio. E a testemunha, que é o exame de corpo de delito indireto, lá do artigo 167, é a testemunha que pode prestar o depoimento acerca do vestígio. Então, nas aulas, eu ainda costumo falar assim, eu dei um soco, ó, no olho da Cris, né? Imaginem, aí eu dei um soco no olho da Cris. A Cris, poxa, ela pode ir lá no IML, ela pode ir no médico e tudo mais. O médico e o legista, eles vão falar sobre o vestígio, eles não viram a pessoa dando soco. Às vezes, não tem a perícia, mas tem uma testemunha que viu a Cris com o olho roxo. Essa seria uma testemunha para provar a materialidade. Mas essas testemunhas não fizeram isso. Entende? Então, isso é muito importante. E aí, veja, a questão diz que na sentença ele foi condenado, etc. e tal, né?
E aí vem letra A e letra B. Lembrando, gente, tinha que responder a letra A na letra A. Tinha que responder a letra B na letra B, ok? E aí a primeira pergunta é a seguinte, ele foi condenado na apelação, então em sede de recurso de apelação, qual argumento pode ser apresentado para buscar a absolvição de Arnaldo? E aí, gente, a nossa resposta é simples. Não existe, olha, o exame de corpo de delito. Então, a confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Então, não há prova da materialidade e, por isso, o Arnaldo tem que ser absolvido. Ficou claro, gente? Então, essa é a letra A, né? Letra B. Ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena? Aí a Cris agora vai entrar e vai falar com vocês uma coisa que ela cansou de falar, gente, também nas nossas aulas. Falei muito, gente, falei até da ordem dos artigos. Quando a gente analisou o artigo 77, um dos requisitos do SURSI, que é a suspensão condicional da execução da pena, ou seja, a execução da pena não se inicia. Era exatamente o que a questão indagava da gente. Eu mencionei que um dos requisitos do artigo 77, que, aliás, está no artigo, é não ser cabível, é não ser adequada à substituição. Então, se não há, por exemplo, um requisito do artigo 44 e o juiz não substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda tem uma chance. Uma chance de que a pessoa não inicie a execução da pena privativa de liberdade. E essa chance é o SURSI. E apesar aqui de nós estarmos falando de uma pena de 3 anos de reclusão... Olha o que diz o enunciado, olha o que diz o enunciado. Olha só, olha só. Vamos lá na data, lá no início. A data lá no início, primeira linha. Olha, gente, só. Arnaldo nasceu em 1943. Então, Arnaldo, ele tinha 75 anos quando o fato foi praticado. Você iria adequar a hipótese do SURSI, o chamado SURSI etário, falamos tanto disso, né, Ana, nas nossas revisões ao vivo, no 77, parágrafo 2º, ou seja, o SURSI etário ele teria direito, porque ele já tinha atingido 70 anos, já tinha passado de 70 anos, ele tinha 75 anos na data do fato. E o SURSI etário, ele é cabível por uma pena não superior a 4 anos. E, a pena dele, exatamente, é de 3. É de 3 anos. Isso. Então, vejam, gente, na letra A, o importante era você falar que não há prova da materialidade, que a confissão não substitui o exame de corpo de delito na forma do artigo 158 do CPP. Tem que dizer os artigos, hein, gente? E na letra B, você tinha que dizer que ele tinha direito, o Arnaldo tem direito ao SURSI etário do artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, porque ele tem 75 anos. Ok, gente? Agora, vamos para a questão de número 2. Vamos lá, Aí gente. a questão 2 diz assim, olha só. No dia 10 de setembro de 14, Maria conversava na rua com amigas da escola e passou pelo Túlio. Túlio se apaixonou pela Maria. Que lindo, maravilhoso. Túlio, então, que não é Rafael e Laura, mas aí Túlio veio e Maria passaram a namorar e ter relações sexuais. Então, não é realmente Rafael e Laura. E aí da novela. Aí, veja, apesar de Maria ter informado a ele de que ela tinha 13 anos de idade. Gente, olha só, ela falou para ele, ele sabia que ela tinha 13 anos. Então, isso caracterizaria o estupro de vulnerável, né? Verdade. Só que, olha só o que acontece. Depois, gente, esse troço aqui é um troço muito comum. Pessoas que não registram os filhos na data certa, deixam para registrar depois. Os pais da Maria, depois que o Túlio é condenado por estupro de vulnerável, ele é condenado. A condenação transita em julgado. Isso é um dado muito importante na questão. Você tem uma sentença condenatória que já transitou em julgado. 2 anos depois, veja, os pais da Maria procuram a família do Túlio, muito arrependidos, porque fizeram essa merda, né? E aí, veja, o que você tem ali? Você tem que eles informam, confessam, né? De que, na verdade, registraram a Maria 1 ano depois do nascimento dela. E com então, isso, Túlio não praticou ato estupro de libidinoso com vulnerável. alguém menor de 14. Porque ela tem mais de 14 anos, né? E a relação Então, foi consentida. e a Consentida. relação E a foi relação foi consentida. consentida. Então, o que você tem daqui, gente? Veja, a condenação da Maria, e eu também bati nessa tecla, até usei um exemplo prático que eu vivenciei na advocacia e tal. Gente, eu só posso condenar uma pessoa por estupro de vulnerável
se houver nos autos prova de que ela tinha menos de 14 anos. Entenderam? E a prova é a quê? É a certidão de nascimento, é a carteira de identidade, né? Certidão de nascimento é o documento que a substitua. Só que, nesse caso, aquela certidão de nascimento, aquela carteira de identidade da Maria são ideologicamente falsos. Ela não era menor de 14 anos. Entenderam? Quando registrou, mentiram na hora de registrar a garota. Ou seja, no fundo, ele praticou um fato atípico. Exatamente. Então, surge prova de que a condenação é fundada em documento falso. E essa prova é uma prova nova que inocenta o Túlio. Aí vamos ver quais são as perguntas da nossa questão? Letra A. Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio, diferente do habeas corpus? Gente, olha só, de novo, o cara deu de presente essa questão para você. Ele ainda diz, em busca da desconstituição. Ele deu de Qual é? presente na própria pergunta de Na novo, própria pergunta. diante do trânsito em Ó, julgado. Trânsito em julgado da sentença condenatória, qual é a ação que busca desconstituir a coisa julgada? Ação de revisão criminal, gente. Revisão criminal. E aqui, na nossa hipótese, fundada nos incisos 2, documento falso, é isso, não é? Isso. E 3 porque do a prova artigo, surgiu depois. porque a prova surgiu depois da inocência do Túlio, né? Isso. Do artigo 621 Inciso do 3. CPP. É isso Ok? Tranquilo? Então, essa era a medida cabível. Ana, é só isso? Era só dizer isso? Sim, exatamente, era só dizer isso, tá? E letra B, qual o argumento de direito material a ser apresentado? Mais fácil ainda, né? Esse é mais fácil ainda, Mais fácil, gente. porque, gente, olha só, fala pra mim, qual é o artigo do Código Penal ou de qualquer lei que traga uma conduta típica de praticar ato libidinoso com alguém que não é vulnerável e de forma consentida? 217A não é, porque ela não é vulnerável. 213 também não. Porque não teve não houve violência, nem grave ameaça. Então, gente, o fato é atípico. Então, a hipótese é de atipicidade da conduta. Ok, gente? Logo, se o fato é atípico, não houve crime, né, Não houve gente? crime. Tipicidade é o primeiro elemento do crime. Exatamente. Depois nós vamos colocar essa sugestão de gabarito na rede social, tá bom? Haroldo, Bernardo, Caio e Davi, que se conhecerem em razão de todos exercerem função de pintores, ppp. E aí, veja, o que aconteceu, né? Eles se organizaram para praticar crimes de receptação simples. Está lá no 180 caput, tá, gente? É o Do Código Penal. 180 do Código Penal. Qual é a pena do 180, gente? Pena máxima de 4 anos. 4 anos, ok? Com o objetivo de receber vantagem financeira nos encontros, ppp e tal. E aí, veja, gente, um morador da região dá notícia crime ao delegado e, diante disso, é instaurado inquérito para apurar o crime de organização criminosa. Gente, se eles praticaram algum crime, não foi organização criminosa, foi associação criminosa. Ficou claro? E aí o delegado, veja, para apurar esse tal crime, né, sem autorização judicial, determina a infiltração de agentes de polícia no grupo. E aí, gente, veja só, letra A. A infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Gente, o artigo 10 da lei, veja, 12.850 de 2013, o 13 é no ano, então a 12.850 de 2013, no artigo 10, exige que a infiltração seja autorizada judicialmente. Então, a infiltração determinada pelo delegado, ela não é válida e configura a prova colhida, configura prova obtida por meio ilícito. É isso que você tem que indicar na letra A da nossa questão. Tudo bem? Aí vem a letra B. E a letra B diz: qual argumento de direito material deve ser apresentado pela defesa em busca da não condenação dos denunciados pela prática do crime de organização criminosa? E olha que a gente falou
tanto, mas tanto, para ninguém confundir justamente associação criminosa, que é crime previsto no 288 do Código Penal, com crime de organização criminosa, que está lá na 12.850. E quando a gente olha para os requisitos do crime de organização criminosa, que, gente, olha, é bem mais grave que o crime previsto no Código Penal. A gente tem uma exigência no artigo, ou seja, a lei exige que nós tenhamos infrações penais ou que tenham um caráter transnacional ou então que tenham pena máxima superior a 4 anos. E aí, gente, vamos lá. A questão, ela é muito clara em falar que realmente acabou se comprovando que a pena máxima ali, aliás, que o crime pelos quais eles estavam associados era o de receptação. E receptação simples tem pena máxima de 4 anos. Conclusão, não pode ser organização criminosa. O argumento de direito material era afastar o crime de organização criminosa. É pela inexistência do crime previsto na Lei 12.850. Ok, gente? E aí, vamos lá para a nossa questão 4. Cadê o controle? Vamos jogar na tela. Pablo possuía 4 condenações pela prática de crimes com violência ou grave ameaça, e aí ele estava um dia no quintal da sua residência, brincando com o filho, quando de repente entrou um cachorro sem coleira. O animal começou a adotar um comportamento agressivo e começou a tentar atacar a criança de 5 anos que estava brincando no quintal com o pai. Aí, gente, o que o Pablo fez? O Pablo ele pegou um pedaço de pau que estava no chão e desferiu um forte golpe na cabeça do cachorro, vindo o animal a falecer. No momento seguinte, chega ao local o dono do cachorro, que, inconformado com a morte deste, chama a polícia, que realiza a prisão em flagrante de Pablo pela prática do crime previsto no artigo 32 da 9.605. Os fatos acima descritos são integralmente confirmados no inquérito pelas testemunhas. Pablo é multirreincidente na prática de crimes graves. O MP se manifesta pela conversão do flagrante em preventiva, afirmando o risco à ordem pública. E aí, considerando as informações narradas na condição do advogado de Pablo, vem as perguntas aqui. Letra Agora, A. Vamos prestar muita atenção, gente, na pergunta. Joga para mim aí, Paulinho. Na tela. Joga para mim aqui. Isso. Presta atenção nessa pergunta, gente. Essa questão da margem é uma confusãozinha. Porque a infração pela qual o Pablo foi capturado em flagrante, preso em flagrante, é uma infração de menor potencial ofensivo. E, em regra, não haveria prisão em flagrante em infração de menor potencial ofensivo, salvo se ele tivesse se recusado, né, a assinar o termo de compromisso, etc. No entanto, eu preciso que você preste muita atenção. A pergunta não é, veja, que medida você vai adotar para atacar o flagrante. A pergunta não é esta. Ficou claro? Você até poderia, lá no meio da questão, sustentar assim, não, a prisão é ilegal, caberia também o relaxamento. Mas a pergunta não é o que você faz para combater o flagrante. A pergunta é, o que você faz para evitar o acolhimento da conversão em preventiva? O que você faz para evitar a prisão preventiva? Gente, o crime foi praticado com uma excludente de ilicitude. Está óbvia a hipótese de estado de necessidade dentro desse caso. Um exemplo, inclusive, corriqueiro. Chega a ser até bem, né? E aí, veja só a nossa situação. Se é uma hipótese, se existe estado de necessidade, o artigo 314 do Código de Processo Penal veda a prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva quando a conduta houver sido praticada com excludente de ilicitude. Então, nós deveríamos suscitar, deveríamos pleitear a concessão da liberdade provisória em razão da excludente de ilicitude, indicando, inclusive, que é vedada a prisão preventiva no caso concreto, ok? Então, você até poderia mencionar, nem a prisão em flagrante poderia ter ocorrido, porque a infração era de menor potencial ofensivo, mas o cerne da questão é este, ok? E aí, a letra B, para a gente encerrar, vai lá, Cris. Gente, a letra B pergunta qual argumento de direito material poderá ser apresentado em busca da absolvição de Pablo. E aí, a gente até já falou, né? Estado de necessidade, gente. E olha,
Eu até brinquei em aulas, porque eu cheguei a dar esse exemplo, porque como a Ana falou, o exemplo corriqueiro, é um exemplo livresco, né? Ainda brinquei, porque eu falei, esse exemplo me incomoda, porque tem animal, me incomoda, né, gente? Mas, enfim, é o exemplo clássico de estado de necessidade. Por que geralmente ele acaba sendo citado pela doutrina? Para evitar a confusão de você confundir com legítima defesa. Porque na legítima defesa tem que ter injusta agressão de alguém. Se a gente está diante do ataque de um animal, isso é um perigo. E ele atua aqui em estado de necessidade de terceiro em relação ao filho. E se nós temos excludente de ilicitude, nós temos o afastamento do próprio crime. Exatamente, gente. Então era isso. O gabarito oficial da FGV já saiu. Tudo que a gente disse aqui bate totalmente com o gabarito, tá? Então nós queremos que vocês vão até lá o site da FGV, olhem o gabarito oficial e, sinceramente, agora é hora de distrair a cabeça. Vai sair, vai passear, se quiser vai dormir. Enfim, é hora de esquecer essa prova, meu filho. Esqueça tudo, certo? E, de qualquer forma, nós estamos aqui. Vamos agora avaliar com calma o gabarito oficial, certo? Para a gente conferir ponto a ponto. Mas, como sempre, tudo que está ali no gabarito oficial parece ser coerente com aquilo que nós esperávamos, certo? E aí, novamente, a banca está de parabéns. Foi uma prova bem elaborada, tá? Uma prova aparentemente tranquila, e eu espero, sinceramente, nós esperamos que vocês tenham ido muito bem, certo? Diante de todo o tempo de estudo, enfim, toda a dedicação, é o que vocês merecem. Mas, mais do que tudo, agora, vocês merecem descansar, ok? Um beijo enorme, Cris, Paulinho, um beijo. Beijo, e a gente está gente. com vocês.